Vamos continuar o estudo de hoje a partir do Apocalipse capítulo 14. Aí então vamos lembrar o que a gente falou ontem? No século XIX nós temos aí algumas ideias que tiraram Deus do centro, tiraram Deus como alguém importante na história passada e numa esperança futura. E aí então, nesse mesmo momento, Deus levanta um povo com algumas características. Dentre essas características, esse povo tem uma mensagem. Aí então você olha para o versículo 6 de Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo, ele aparece, ele tem uma mensagem, ele está indo rápido para falar para todas essas pessoas, dizendo o seguinte: tendo o evangelho eterno para pregar. Este evangelho é um evangelho que não acaba, é uma verdade que não tem fim, é uma verdade que não pode ser deitada por terra, é uma verdade que não pode ser substituída. E aí então, historicamente, você percebe que até aqui vinha um poder religioso mentiroso, vinha um poder religioso que tinha desvirtuado o evangelho. Mas historicamente, a partir do século XIX, se levanta um povo falando: olha, temei a Deus, esse é o verdadeiro Deus e ele tem verdades e essas verdades precisam ser seguidas. Dentre essas verdades, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos adorar. E aí então, a gente relaciona com os 10 mandamentos. E aí você, quando chega nos 10 mandamentos, você percebe que principalmente o quarto mandamento é o lugar aonde a gente, como criaturas, nós damos o devido lugar àquele que é Criador. E aí fala assim: lembra-te do dia do sábado para o quê? Santificar. E a partir do século XIX existe um movimento, existe uma igreja que agora retoma Deus como Criador, que retoma o sábado como sendo símbolo da criação. E aí então a gente começa a adorar Deus do jeito certo, na hora certa, da forma como Ele tem pedido para cada um de nós. E aí, no meio do versículo 7, tem uma expressão que a gente já estudou, se eu não me engano, na semana passada. Temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, respeite a Deus, obedeça a Deus. Ou seja, a mensagem angélica que nós temos aqui, a partir de Apocalipse capítulo 14, tem a ver de colocar Deus no seu devido lugar. E qual é o local de Deus na nossa vida? O local de Deus é Ele em primeiro. O local de Deus é Ele no centro. O local de Deus é Ele como mais importante. Sabe, existem centenas de filosofias, algumas delas que nos encantam, mas a grande verdade é que mesmo a filosofia que encanta, que não tem Deus como centro, ela tem que ser desprezada. Porque afinal, a filosofia um dia pregada pela serpente para Eva também era linda, maravilhosa, chamava a atenção, mas era mentirosa, porque não fazia da verdade e não fazia de Deus o centro. Ei, abra teu olho, você por acaso tem sido enganado por filosofias que são bonitas, mas não são de Deus, não são da Bíblia? Que Deus dê capacidade para você perceber se você está no caminho do Senhor ou se você está no caminho do erro. Deus te abençoe.